O que o advogado autônomo ou o advogado iniciante precisa saber é te entregar em 10 conselhos que eu gostaria de ter recebido. Talvez você também tenha começado a jornada sem padrinhos, sem conhecidos na área jurídica. Talvez tenha sido a primeira pessoa que se formou da sua família, que é muito comum. As pessoas buscarem uma ascensão profissional para ter mais qualidade de vida, ter mais recurso financeiro, ajudar a família, para trabalhar, que é a nossa grande função aqui. Então, eu saí desse cenário. Era CLT, trabalhei em supermercado, depois eu fui trabalhar em um laticínio, fiz estágio, aquele cenário todo para uma advocacia que começa com muitas dificuldades. Mas eu tive alguns ajustes, algumas coisas nesse caminho que eu quero compartilhar com você, que vão encurtar o seu tempo e você vai ganhar muito mais dinheiro trabalhando de forma inteligente. Eu não falo que você vai ganhar dinheiro, vai ter sucesso na advocacia se você não trabalhar muito, que é a principal coisa. Então eu preparei aqui os 10 conselhos que eu quero deixar para você. Siga, aplique, que daqui a pouco você será dono de escritório, igual eu fiz, igual eu construí. Eu saí de uma advocacia autônoma para ter um time com 8 pessoas e a gente atender mais de 2.300 clientes, tudo isso em 5 anos. É possível para você também, porque eu comecei do mesmo nível que você está começando, ou talvez com uma bagagem até menor que a que você tem, e conseguir construir isso nesse tempo. Então, sem mais delongas, vamos lá que eu quero te mostrar e apresentar o que você tem que fazer, se é advogado autônomo ainda ou iniciante. Primeiro, deixe as pessoas descobrirem. Faça de forma proposital que as pessoas te identifiquem como advogado. Então eu falo e começa no primeiro critério, o advogado homem, use terno. Se você está de terno, está no supermercado, na oficina, na fila do banco, onde você estiver, a pessoa vai identificar que você é advogado e pode começar um diálogo. A jovem advogada ou advogada autônoma, cuide da sua imagem pessoal. O blazer. Entende que isso tudo revela a nossa imagem para a sociedade, para as pessoas que vão nos contratar. E além disso, nessa primeira fase de fazer as pessoas te identificarem como advogado, não tenha vergonha de pedir indicação. A maioria das pessoas que serão os primeiros clientes são as pessoas do seu meio social. No meu caso não foi diferente, eram trabalhadores, porque eu era CLT. E você vai ter esse mesmo raciocínio aplicando no grupo da igreja, no grupo do futebol, no grupo da escola, se você tem filhos. Então, você identificar para as pessoas, para os parentes, uma lista de transmissão no WhatsApp. Olha, estou advogando na área tal. Ou estou já atendendo clientes, se você não quiser identificar uma área inicial. Tudo isso gera, no médio e longo prazo, indicações e possíveis clientes. Talvez não a pessoa que te escutou hoje, mas a pessoa que viu você relatando, advogado, e ela encontra outra pessoa lá na fila. Ela encontra outra pessoa no dia que ela sai de casa. E aí essa pessoa relata, olha, eu tive esse e esse problema. Ela fala, nossa, tem um advogado para te indicar. Entende? Tudo começa a fazer sentido quando você vê como um negócio. E para eu enxergar a advocacia como um negócio, eu preciso que as pessoas me tenham como advogado. Não fica ali se apagando, porque eu sou iniciante ainda. É evidente, todo mundo sabe, pela sua forma de falar, pelo seu jeito, talvez pelo seu escritório. As pessoas sabem que você é um jovem advogado. E se você começa a ficar usando isso como um gatilho para não aparecer, você está cravando realmente uma dificuldade muito maior no seu início profissional. Então, apareçam e se identifiquem como advogados. Seria o primeiro dos grandes conselhos que eu gostaria de dar para vocês. Em segundo lugar, a faculdade, e eu estou seguindo um roteiro aqui, viu? A faculdade não te preparou para a advocacia. A faculdade te ensinou conteúdo técnico, teórico, mas atender o cliente, você ir para a audiência, fazer a petição, protocolar, pegar um token, cadastrar no sistema do tribunal. Tudo isso, principalmente para quem não estagiou, para quem não teve oportunidade, é uma novidade e pode levar muito tempo para fazer. E você precisa identificar o quanto antes. O que você precisa realmente aprender agora? É atendimento, é audiência. Dentro da sua área de atuação, o que é mais comum de acontecer de erros de advogados, isso tudo é possível você estudar, se precaver diante de situações difíceis que podem aparecer. Porque aí você sabe se contornar, você sabe contornar aquele fato, aquele ato dentro de uma audiência, o que é muito comum no processo trabalhista. Eu sou especialista em trabalhista. A
pessoa não registrar protestos em ata quando tem algum requerimento indeferido e passa batido. E ela aprende no prejuízo, no sangue, dando murro em ponta de faca. Entende? Esse ponto aqui é você ter clareza que a faculdade não te preparou para advocacia. Você não sabe advogar. Quem não veio de uma experiência de um escritório, e um escritório bom, que te dá oportunidade, porque alguns escritórios só vão te ensinar massivamente uma atividade só, talvez seja só servir o café ou só fazer petição. Eu falo uma visão do todo, macro. Entende? Você não sabe advogar. Tem que ter clareza com relação a isso. Para você buscar aprimorar as habilidades agora que você precisa como advogado. E o terceiro grande ponto, estude o seu cliente. E aí tem pessoas que vão trazer teorias. Por exemplo, estuda o cliente e coloca ali um perfil ideal. Homem, mulher, idade. Isso é um critério que você pode usar para definir o seu cliente. Mas concorda que você não tem documentação, você não tem acervo para saber qual que é o seu cliente? E nas áreas mais comuns que você vai começar, esse cliente é muito ramificado. No previdenciário, pode ser um auxílio-doença, pode ser uma aposentadoria, pensão por morte, um seguro-desemprego. No cível pode ser divórcio, família, pode ser uma pensão, pode ser um uso capião, pode ser já um pouquinho no consumidor, um dano moral. Isso tudo você consegue desenvolver sem muita dificuldade. E não precisa ter aquela neura, tem que ser especializado em uma área desde o primeiro dia na advocacia, que é o que as pessoas vendem. Não precisa disso. No digital, sim, e a gente vai chegar lá ainda nesse vídeo. Mas no offline, no presencial, você é advogado. Então, no seu início profissional, ação de consumidor vai te trazer honorários, divórcio vai te trazer honorários, pensão, trabalhista. Entende? Você tem um acervo muito grande. E eu volto a falar a seguinte frase, de clientes. Aí você começa a mapear o seu cliente. E as pessoas nem sempre vão comprar de você porque gostei do seu escritório. Não, elas compram por afinidade. E é muito profundo isso que eu vou te ensinar agora, mas as pessoas se identificam com o que você faz, com os seus valores. Concorda que um advogado falando a mesma coisa? Rescisão indireta, nesse caso, é por conta do atraso do FGTS. E eu tenho 1 milhão de pessoas repetindo isso? Será que não tem algo mais que você precisa estudar sobre os clientes? Para entender que as pessoas vão te contratar porque elas se conectam contigo, com você, com o seu trabalho? E isso é uma pesquisa mais aprofundada. O que o seu cliente faz? Seu cliente vai na academia? Seu cliente gosta de sair? Ele gosta de futebol? Seu cliente está na igreja? Mapear esse conceito amplo de cliente é muito fundamental para você saber onde colocar energia. No quarto ponto, esse é uma dor grande de muita gente, porque as pessoas reclamam o tempo todo que não tem clientes, mas no início profissional o cliente ele está ao seu lado. O cliente vem do seu meio. Isso significa que eu, enquanto CLT, tive os primeiros clientes trabalhadores. As pessoas que são da sua vizinhança podem ser seus clientes, desde que você faça o primeiro ponto, que é se identificar e apresentar-se como um advogado. E aqui a gente já começa a ter um jogo um pouco diferente, porque as pessoas ficam procurando sempre fora do meio delas as respostas. E muito advogado não olha para o próprio meio. Tem algumas advogadas que eu já conheci, que, por exemplo, tinha um filho com alguma deficiência e ela se tornou especialista naquela deficiência e começou a ajudar as outras mães daquele meio. Entende? Tudo que é dor, problema seu, problema que você resolve dos outros, é onde você tem que martelar, é onde você tem que ter os primeiros clientes. E dessa forma que eu estou te explicando, você vai entender que o contexto que você vive vai te trazer os primeiros clientes, mas não vai limitar os clientes, não vão ser só dali. Ah, porque a minha cidade é pequena. Você vai dominar a sua cidade, depois você começa, igual lá no Banco Imobiliário, indo para outras regiões. Pense nisso. Nesse fato que eu te expliquei, porque os clientes estão do seu contexto, os clientes estão do seu lado. Entenda também que você não é um advogado que atua pro bono. Você não está fazendo justiça social no sentido literal. Você não precisa ser o salvador da pátria. Então, você precisa aprender a vender.
Porque quem que vai pagar as suas despesas? Quem que vai pagar o seu time se um dia você construir um time? Quem que vai pagar os seus impostos? O aluguel da sua sala, o computador, a internet, a água, a luz? Quem que vai pagar tudo isso? Os seus clientes, através do seu trabalho. Então aprenda a vender. Muita gente fala que a advocacia não pode vender, mas você vende sim o seu serviço. E aprender a vender envolve você saber fazer um atendimento qualificado. E o que é um atendimento qualificado que muita gente ignora? É saber a hora de precificar, saber cobrar o valor justo pelo seu trabalho, atender o cliente, fazer follow-up, que é relembrar esse cliente da venda que não aconteceu, recuperar vendas desses clientes. Entende? Saber falar, por exemplo, o valor desse serviço é 10 mil reais. Sem falar o valor... valor aqui, deixa eu ver o que eu faço. Entende? Você precisa normalizar que você vende e você resolve problemas. Problemas das pessoas que te procuram, independente da sua área de atuação. E quando você descobre isso, você vira uma chave, porque é libertador você saber que você precisa vender o seu serviço e entregar uma solução. Muda muita coisa. Não é simplesmente falar venda, porque aí todo mundo imagina aquele vendedor, o charlatão que fica ligando e força as pessoas e usa gatilho mental para enganar, para induzir. Você não faz nada disso, você só ajuda as pessoas a tomar decisões melhores. Você ajuda elas a dar um passo do lado A para o lado B, onde, depois dessa ponte, eu resolvo o problema. Qual que é o problema? A sua CNH de volta, receber o seu acerto rescisório, a aposentadoria, receber aqui um dano moral pela negativação, pelo constrangimento, ponto A para o ponto B. E eu sou o agente que faz essa transformação. Entende? Vamos continuar. Cuidado no início, tanto o advogado autônomo e quem acabou de se formar, com parcerias desleais. Pessoas que vão se aproximar porque você já tem um certo resultado ou porque você é muito bom em uma área e começam a ser aproveitadoras. Não se associe a todo mundo no seu início profissional e principalmente quando você começar a ter resultados. Por que eu falo dessa associação? As pessoas se associam às vezes para dividir alguma despesa, para alugar uma sala, para fazer uma parceria e eu te indico o cliente. E aí 3 coisas acontecem. Se eu indico o cliente, passo o WhatsApp e os dados para outra pessoa, tem chance de um dia aquele cliente precisar de outro serviço e procurar outro advogado e o cliente é um ativo seu. O cliente é do seu escritório. Então, cuidado com pessoas desleais em parcerias. O segundo erro dentro desse contexto, eu indicar pessoas que não fazem um bom serviço. E aí eu mancho o meu nome. Porque a pessoa fala, Eduardo, seu serviço é bom, mas a pessoa que você me indicou não me responde, não me atende, não me entrega um serviço. Concorda que isso também vai manchar a sua imagem no médio e longo prazo? E o terceiro, e principal dentro de parcerias desleais, seria tomar prejuízo financeiro, que é quando você tem um combinado com a pessoa e talvez ela receba e não te repasse, não faça pagamentos. E aqui você tem um dos maiores prejuízos, além de que a única forma que essa parceria, se for errada, a única forma que essa parceria vai terminar, talvez é até com a perda da amizade dessa pessoa, por conta do conflito que vai ser gerado. Em seguida, produção de conteúdo e tráfego pago. Muito guru da internet vai vender uma ideia de que você já tem que colocar tráfego pago desde o primeiro dia e se esquecem que o que vende é tanto conteúdo orgânico e pago. Eduardo, o que eu posto? Posta Reels, caixinha de pergunta, posta carrossel, notícia. Tudo isso, para quem está começando, é muito fácil de fazer. No próprio Canva você consegue e não precisa ficar naquele misticismo, naquela coisa toda que tem que ser uma agência para fazer o criativo mais bonito e perfeito, porque talvez isso não comunica com o teu público. E não comunica. Tem pessoas que veem, às vezes, uma foto, uma arte muito elaborada e pensam o quê? É muito caro. Vou falar com essa pessoa porque é fora do meu padrão. Entende? Se você gera valor, um conteúdo, um vídeo simples pode ter muito mais impacto para a pessoa do que algo totalmente elaborado que não faça sentido. E nesse caso, a grande outra questão sobre o tráfego pago é porque você vai receber muito conselho de entrar para alguma agência de marketing, de participar de alguma consultoria de marketing, onde o pessoal quer fazer o seu tráfego e vão te cobrar talvez R$1.000, R$1.500 para você investir 1.000. Aprenda e utilize isso. Aprenda
minimamente todas as métricas de Meta Ads, Google Ads. Isso é o básico do básico. Para você também conseguir fazer os seus próprios anúncios. Isso no advogado autônomo. Depois que você tiver escritório, você pode delegar isso. Por que eu trago isso dessa forma tão clara? A conta que eu fiz no passado foi o seguinte: se eu gasto R$ 1.500 com a agência e vou ter que investir R$ 1.000, isso é R$ 2.500 por mês. E se eu investir R$ 2.500 eu mesmo? Entende? E não tem muito segredo nessa fase inicial. É um jogo de médio e longo prazo para você dominar a ferramenta e depois começar a pensar como um estrategista. Saber onde seu cliente está, como que você vai abordar esse cliente, qual vai ser o ponto que esse cliente vai chegar para uma venda. Isso é assunto para outro vídeo. Vamos continuando aqui. Não saia do operacional. E aqui envolve tanto IR, estagiário ou parceiros. Tem colegas que começam a advocacia, não sabem fundamento ainda. E o que significa saber fundamento? Dominar a base. Se qualquer pessoa te entregar algo que não está no seu padrão, você saber por um simples olhar. Você passar o olho e já vê que tem algo fora. E as pessoas estão ficando refém de IA, ChatGPT, contratam um estagiário, contrata petição de freelance e não revisa, não faz nada e vira uma bagunça, porque a pessoa saiu do operacional fora da hora. Quem é advogado autônomo não tem saído do operacional. Se você já tem uma secretária, um estagiário, ok, pode fazer alguma coisa, ter um tempo mais livre. Mas se é o inverso, não faz sentido. Você precisa dominar a ferramenta, você precisa saber fazer no seu escritório para depois você delegar. Então, aprendi a delegar tudo, agora eu saio e vou viver uma outra vida e realmente tudo deu certo? Não é assim também, infelizmente, a verdade tem que ser dita. Você nunca vai sair do operacional enquanto você ser dono de escritório. Você só vai mudando de posições. Um dia você está no operacional entregando petição, no outro dia em audiências, no outro no estratégico. E no outro talvez no financeiro. Principalmente para quem não tem sócios. Concorda? Então não faz sentido você sair do operacional em momento algum do seu escritório. Controle financeiro. Importantíssimo que você tenha desde o primeiro dia na sua advocacia, porque eu não quero que vocês sejam reféns dos altos e baixos da advocacia, de um mês que você vai faturar 10, 20, 30, 50, 60, 200 mil reais e no outro 50, 20, 5 mil. Concorda que isso oscila muito? E as pessoas que não têm essa visão de empresa, essa visão que você precisa ter um controle financeiro, se enrolam. E o que é ter um controle financeiro? Estou começando. Qual que é o meu valor fixo que eu vou retirar de prolabore ou lucro? É 10, é 20, 50, 100 mil? Quanto é? No mês que for um valor superior, você guarda o restante no caixa, faz investimento, foca em aprendizado de outras áreas que precisa ter, contrata uma consultoria, vai aprender tráfego pago, vai aprender vendas. Entende? Invista em você. E a gente já chega no nosso próximo ponto de pensamento como empresário. Como que o empresário pensa na advocacia? Ele pensa em quê? Contratar pessoas, eu contrato com a mão de obra e eu vendo essa mão de obra mais cara para o mercado. O risco é seu. Todo santo dia você tem um risco. E você vai começar, no início você não tem quase despesa alguma. Nas primeiras contratações você já começa a ter um custo. E esse custo é mensal. Se você não paga o seu time, não paga o aluguel, as despesas que você tem, impostos, tem algo errado. E aí a grande responsabilidade de você pensar como empresário é ter visão de longo prazo. Construir ativos. Exemplo, atuo na área que me paga honorários de entrada e na área de êxito. E eu vou construindo isso no longo prazo, porque eu sei que processos vão sair em determinados períodos. E a sazonalidade vai me enriquecer. Porque eu começo a ter um controle do meu custo fixo e ter bons processos saindo a cada período, onde eu posso ter retiradas de lucro maior, realizar sonhos. E tudo isso é no longo prazo que você vai construindo. O empresário não pensa só em si, ele não é centralizador. Porque ele entende que se ele delega, aquilo tem um potencial muito maior para expandir. Tem esse pensamento de empresário. E agora, a gente chega no último, que eu vou deixar até de bônus,
Mais dois, na verdade. Não perca no longo prazo. O que é não perder no longo prazo? No início, você tem aquela fase que começa, tem algum resultado ou outro e vai cair de novo. Começa a ter resultado novamente e cai de novo. E começa a ficar oscilando. E muita gente desiste aqui. A imprevisibilidade da advocacia não pode te matar. E quem continua jogando o jogo do longo prazo é quem faz muita grana, é quem monta escritório, é quem emprega pessoas. O valor disso você vai entender quando você empregar pelas primeiras vezes. A pessoa que depende e outra família que depende do seu negócio, o cliente que depende de você para ele ter um resultado ou um benefício na vida dele. Quem é o agente é o seu escritório, é você. Se você falhar no longo prazo, isso não é possível. Então, persista. Você vai ter muito não. A maioria, na verdade, são nãos que você vai ouvir. Processo que você jurava que ia fechar, talvez de familiares, de pessoas próximas, que não vão te dar um aval, mas no futuro vão te procurar. Então tenha o pensamento de longo prazo. Derrota, 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 vitória. Derrota, derrota, vitória. Chegue em um ponto em que as vitórias sejam maiores que as derrotas, e aí sim você vai ter começado um modelo de negócio que faz muito sentido para você e para a vida das pessoas, principalmente da sua família, dos seus filhos, se você tem. E vamos para o último aqui. No último, invista em você. A pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. E você é uma máquina capaz de gerar resultado para as pessoas, transformar vidas, ganhar muito dinheiro com isso, ser muito bem pago para isso. Então invista em conhecimento, invista na sua imagem pessoal, invista em realizar seus sonhos, é um carro melhor, é uma casa para minha família. E tudo isso você consegue fazendo, se você tiver sucesso na sua advocacia. Não precisa ficar ali, às vezes, inseguro, porque no primeiro ano não deu certo, no segundo as coisas começaram a acontecer, porque daqui a pouco, no jogo do longo, médio prazo, você não perde. E se você não perde, você realiza os sonhos de todas as pessoas que estão no seu meio. Porque quando você subir, essas pessoas que estão contigo na dificuldade, não seja covarde nesse ponto. As pessoas que estão contigo na dificuldade têm que subir com você nos momentos que você tiver sucesso e muito resultado. Esse canal aqui foi criado para isso. Eu espero que faça muito sentido para vocês. Quero que prosperem, que façam negócios e principalmente que deem feedback, me contem o quanto isso pode ter ajudado na sua vida, o que você precisa mudar daqui para frente. E tamo junto, é só o começo.